Nós vamos chamar o Dr. Túlio, CTO, da responsável de tecnologia da Biotechland. Por favor, Dr. Túlio, obrigado pela presença. Obrigado. Pode sentar aí, por favor. Gostaríamos de chamar uma grande apoiadora desde o dia 1, né, dessa iniciativa, que é do iTech, doutora Rose Monerati, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da SoloBio. Muito obrigado, doutora. Obrigado, doutora. E o CEO e cofundador da Decoy, Dr. Lucas von Zuben. Obrigado, Lucas. A Decoy, que é já uma grande conhecida nossa. Obrigado pelo apoio aí. E vamos fazer desse um bate-papo, um talk show, buscando a interação e a participação de todos. Vamos começar como cavalheiros, doutora Rose Monerati, ladies first. Por favor, muito obrigado, viu? Bom, queria agradecer o convite de estar aqui falando para essa plateia tão importante. É muito importante a gente ter essa interação da academia, das empresas e dos produtores. E eu sou diretora da SoloBio. Nós trabalhamos, nosso negócio principal é a produção on-farm, mas a gente atualmente vende também produto pronto. Pois não. Obrigado. Bom, então, gente, eu gosto de começar as minhas apresentações lembrando que nós estamos numa agricultura diferente de tudo que acontece no resto do mundo. A gente não pode comparar a nossa agricultura aqui no Brasil com o que acontece nos demais países do mundo, porque nós temos um clima quente, constante, que nos possibilita produzir vários cultivos sucessivamente, como soja, milho, milho safrinha, algodão, feijão e etc. E o que isso nos traz? Apesar de ser uma grande vantagem, a gente também tem aí o aparecimento de pragas e pragas polífagas. Então, ser uma praga no Brasil hoje é uma coisa muito boa, porque você tem ali, você pode comer milho, depois você come soja, depois vai para o milho safrinha. Então, a Spodoptera frugiperda, por exemplo, ela está nadando de braçada, porque ela tem o que comer o ano inteiro. Então, isso é um problema para a gente. Em compensação, né, a gente tem aí outros problemas, que são problemas de nutrição, problema de controle de pragas e também precisamos controlar doenças. E para isso, nós contamos com uma ferramenta muito importante, que são os bioinsumos. Então, os bioinsumos são produtos específicos e naturais à base de micro ou macro-organismos e seus derivados, né, que são utilizados de forma benéfica na agricultura. E com isso a gente pode ter os agentes para controlar pragas e doenças, promover crescimento e solubilizar nutrientes. Os bioinsumos, eles são, como eu falei, resumindo aqui, várias coisas: micro, macro-organismos, metabólitos, bacteriocinas, hormônios, toxinas, semioquímicos, genes, antibióticos e tudo mais. Se os senhores tiverem curiosidade de ler a definição de bioinsumos, na página do Ministério da Agricultura, tem uma definição enorme, que quando a gente lê aquilo ali, tudo é bioinsumo. Tá? Então, é bem amplo e hoje está sendo regulamentado todas essas ferramentas que a gente tem. Bom, essa é a nossa
Bom, então essa é a nossa fábrica, fica em Jataí. Quando tiverem interesse de nos visitar, é sempre um prazer receber as pessoas lá. Quando a gente fala um pouco do mercado de bioinsumos no Brasil, a gente vê que a produção on-farm hoje, ela ocupa 1/4 do mercado total de bioinsumos no Brasil. E dentro desse 1/4, 25% mais ou menos, a gente teve aí em 2022 uma quantidade grande de bionematicidas utilizados, seguido por bioinoculantes, bioinseticidas e depois biofungicidas. E a previsão é que em 2030 o mercado seja de 9,90 bilhões de reais. Então a tendência é crescer muito. Apesar desse ser um dado que foi feito por uma empresa, projetado por uma empresa, esses dados, semana que vem a gente vai ter uma apresentação até aqui na Vila Triaca, provavelmente esse dado vai estar bem diferente, mas só para mostrar que hoje nós temos um mercado importante no Brasil e dentro desse mercado os produtos on-farm já ocupam 25%. Em compensação, apesar de termos 25% do mercado, todo o mercado de bioinsumos, comparado com o mercado de insumos, não chega ainda a 5%. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para crescer. A gente ainda usa muito insumo que não é biológico, ou seja, praticamente 95% do mercado. Bom, e a gente tem muito a crescer. E a gente precisa se unir, a gente precisa ensinar as pessoas a usarem isso, porque são produtos que funcionam muito bem, que fazem muito bem à nossa saúde, ao ambiente, e a gente precisa estimular esse crescimento. Bom, em 2022, nós estimamos que a área de produtos biológicos, a área no Brasil tratada com produtos biológicos, era de 70 mil hectares. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma área cultivada hoje no Brasil de 9 milhões de hectares, e 70 mil corresponde a várias utilizações na mesma área. No ano passado, essa estimativa foi de 90 milhões de hectares, ou seja, está crescendo bastante. Então, de novo, os on-farm correspondem a 24 milhões de hectares, produtos formulados 41 milhões e área de controle biológico clássico em torno de 5 milhões de hectares. Então, a ideia da nossa empresa, o nosso modelo de negócios, é trazer uma experiência tecnológica para o agricultor para que ele produza o seu próprio insumo. Existem muitas vantagens nessa produção, mas existem duas que são muito importantes. Primeiro, ele tem sempre produto fresco, ele produz quando ele quer e ele não precisa gastar com embalagem, porque para cada 1 litro de produto que a gente fornece, ele faz 100 litros. Então, em termos de economia ambiental, isso é muito bom. E como é que a gente trabalha? Inicialmente, a gente conversa com o produtor, o nosso agrônomo vai até a fazenda, senta com o agrônomo da fazenda, estabelece um programa de manejo, vê quais são os produtos que vão ser incluídos ou substituídos. Depois disso, dependendo do tamanho do projeto que ele vai fazer, nós colocamos em comodato uma estrutura de produção em torno de 30 a 90 dias. O agricultor ele precisa nos entregar água e luz e a gente entrega em comodato essa fábrica. Enquanto isso, a gente treina o técnico do laboratório dele e depois nós fornecemos os kits para a produção, que são inóculo, meio de cultura, sanitizante, antiespumante. E nós entregamos isso diretamente na propriedade dele. E depois nós fazemos um acompanhamento da qualidade do laboratório e da qualidade do que está acontecendo no campo. Melhorou? Bom, então, a gente não oferece um produto, a gente oferece uma experiência, um pacote completo, onde a gente vai desde a necessidade do produtor até o efeito no campo e damos toda essa assessoria. E hoje nós estamos em quase 400 fazendas, mais ou menos 4 milhões de hectares no Brasil todo. Então, a nossa fábrica, como eu já mostrei, ela fica em Jataí, em Goiás. Nós temos uma unidade dentro da fábrica para a produção de inóculo, com equipamentos extremamente modernos. Eu fui pesquisadora há muitos anos na Embrapa, a gente não tinha muito contato com fábricas,
E desde a primeira vez que eu entrei na fábrica da Solubio, lá em Jataí, até hoje, cada vez que eu entro, eu fico emocionada de ver como a nossa fábrica é bonita. Por isso eu convido todo mundo para ir lá, tá? É muito legal. E todo o controle de qualidade que é feito nos nossos manuais da Solubio, eles foram baseados em manuais que foram construídos na Embrapa. Então, a gente usa o que foi produzido lá e o que está sendo produzido de forma que a gente sempre cuide do que a gente está fazendo em termos de inóculo. E no ano de 2023 saíram esses outros testes aqui, que também é feito na nossa rotina lá em Jataí. Bom, caso qualquer contaminação ocorra na nossa fábrica, se o nosso produto não estiver zerado de qualquer contaminação ou impureza, o produto é descartado. Ou seja, a gente trabalha com nível zero de contaminação. Por quê? Porque esse produto ele vai para a fábrica para ser multiplicado. E a gente não pode correr o risco de ter um outro micro-organismo ali, ainda que ele seja bom. Tá? E todos os nossos produtos estão registrados no Ministério da Agricultura. Isso quer dizer que já passaram por testes de eficácia, segurança ambiental e segurança saúde. Depois que ele passa pelo controle de qualidade, ele é envasado. Esse envase ele é um envase asséptico. Cada vez que é envasado um produto, tudo é lavado, tudo é sanitizado para garantir que não haja uma outra contaminação. E depois ele é estocado. Tá? Então, esse é o nosso estoque. E uma coisa que eu gosto de falar em todas as minhas apresentações, nós temos um controle de qualidade na Solubio extremamente rigoroso. O nosso pessoal lá é super cri-cri, desculpa a expressão. Porque qualquer problema aqui vai tudo embora. Então, se alguém quiser um dia testar o produto nosso, pode ir lá na nossa fábrica escolher de qual prateleira, de qual lote quer tirar. Porque a gente tem confiança naquilo que a gente faz. Bom, depois a gente vai, então, para a estrutura na fazenda. A estrutura na fazenda é totalmente diferente. Por quê? Porque a gente não vai levar para a fazenda um equipamento caro daquele que a gente tem na fábrica. E também porque não tem necessidade, porque isso aqui não vai ser multiplicado de novo. Então, a gente tomou cuidado de ter uma estrutura inox com polimento sanitário. A gente tem um sistema de sanitização para o equipamento e para a água. Os nossos meios de cultivo são estéreis, eles são irradiados e eles são zerados de contaminante. O nosso inóculo é livre de contaminantes e impurezas e o nosso ar ele é puro e bem diluído. Nós temos um controle de qualidade bastante rigoroso, então nós levamos a tecnologia até o nosso agricultor, levamos as amostras dele para laboratórios e também, quando precisa, inclusive a gente tem exposto aqui o nosso lab móvel, que é uma van com laboratório dentro, onde a gente tem condição de fazer todas as análises que precisam para saber a qualidade do produto. Nós temos vários centros de distribuição no Brasil e hoje nós estamos desde o norte até o sul do país. No ano de 2023, nós inauguramos um centro de pesquisas aqui em Brasília. Convido a todos para nos visitarem, onde a gente tem uma coleção de micro-organismos, um departamento de bioprospecção, onde nós criamos lagartas, fazemos análises bioquímicas moleculares, bioensaios, temos um laboratório de desenvolvimento e validação de produtos e de controle de qualidade e também temos parceria com o UNB, com a Universidade Católica, com a Universidade Estadual de Goiás, com o IF de Goiás também, e nós orientamos alunos de graduação, mestrado, doutorado, e esperamos poder contratar essas pessoas quando elas se formarem. Então, gente, o objetivo qual é? É a gente ter uma esteira completa de desenvolvimento. Então, o agricultor chega para a gente e fala assim, estou com problema de cigarrinha no milho, por exemplo. Aí a gente vai prospectar para aquela praga, identificar o micro-organismo, desenvolver o produto, validar no campo e depois disponibilizar para ele. Hoje nós temos um portfólio grande de produtos, né? Bastante. Nós trabalhamos muito com grandes e médios produtores, com cooperativas e também com alguns pequenos produtores. E aqui, só para mostrar alguns trabalhos que nós estamos fazendo em parceria
com universidades, em trabalhos internos nossos também, onde nós estamos isolando novos materiais. Então, aqui no caso, é um purpureocílio. Aqui nós conseguimos demonstrar que a gente consegue produzir na nossa biofábrica um produto semelhante ao comercial, que tem a capacidade de matar da mesma forma o inseto-alvo. E também estamos isolando materiais de outras plantas, aquelas que nos dizem alguma coisa, onde a gente conseguiu encontrar esse vermelhinho aqui, é um gene novo de uma toxina que mata Diatreus acaralis. Então, nosso sonho é poder recomendar para o cliente, do plantio à colheita, tratamento do solo até a colheita, a gente tem biológico para oferecer. E, o mais importante, mostrar que isso aqui não tem nada a ver com aquilo ali. Então, quando as pessoas falam de on-farm, vocês fazem aquela coisa na caixa d'água? Não, gente, caixa d'água não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente faz um on-farm tecnificado, importante. Inclusive, temos vários trabalhos com tecnologia de aplicação, com várias coisas que nós estamos fazendo para sempre melhorar mais o nosso atendimento. E aí, só para finalizar... Nascemos da convicção de que é possível e necessário reinventar o modo como cultivamos nosso futuro. Acreditamos na força da natureza como nossa maior aliada. Em cada semente, em cada gota de água, em cada grão de terra, vemos o potencial para uma nova revolução verde que pode alimentar o mundo de maneira sustentável. Uma nova revolução que só é possível porque nascemos no campo. E quem é do campo, nasce com um sentimento enraizado no peito. Liberdade. Liberdade para crescer. Para produzir mais com o seu próprio bioinsumo. Liberdade para mover o agro. Liberdade para a natureza atingir o seu máximo potencial. Somos movidos pela paixão de ver a terra prosperar. E acreditamos em um mundo onde a agricultura trabalha em harmonia com a natureza. Nós estamos criando esse mundo, uma fazenda de cada vez. Vamos juntos criar um futuro brilhante? Solubio. Liberdade para cultivar o futuro. Pessoal, é isso aí, a gente está à disposição. Estamos com um stand logo aqui na frente e, de novo, agradeço a presença de todos e convido para visitar tanto a nossa fábrica em Jataí, quanto o nosso centro de pesquisas aqui em Brasília. Muito obrigada. Excelente, doutora. Muito obrigado e peço para a senhora ficar para o debate logo mais, para as perguntas. Von Zuben, por favor, vamos aproveitar o microfone já está aí. Obrigado pela participação aqui. A gente que conhece a Decoy do Supera Park, que é nosso parceiro do Core Inovação, assim como todos os hubs e centros de pesquisa do Brasil. Então é um prazer ter a Decoy aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com vocês, podendo apresentar nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. Apresentar um pouco o nosso trabalho, espero que vocês gostem. Meu nome é Lucas, eu sou um dos fundadores e hoje eu sou o CEO da Decoy. A Decoy é uma startup de biotecnologia. A gente trabalha com soluções sustentáveis para o controle de pragas. De maneira mais específica, a gente trabalha com controle biológico. A gente está no Parque Tecnológico, no Supera Park, que é um parque tecnológico vinculado à USP de Ribeirão Preto. A gente está lá, a gente existe desde 2014, desde 2014 a gente está incubado lá no parque. Já desenvolvemos bastante coisa, construímos nossa biofábrica lá, instalamos lá, estamos pensando agora na expansão da nossa biofábrica e já estamos há bastante tempo nesse desenvolvimento. O que a gente fez foi trazer o controle biológico da agricultura para a saúde animal. A gente sabe que o controle biológico é a nova fronteira tecnológica quando se trata de controle de pragas. Já é uma realidade na agricultura e vem crescendo de maneira expressiva nesse segmento. Mas ainda não existem muitas soluções ou nenhuma solução para o controle de pragas voltado para a saúde animal. E o que a gente fez foi expandir essa fronteira tecnológica da agricultura para a saúde animal. A gente começou endereçando uma das principais pragas da pecuária brasileira, que é o carrapato do boi. Esse parasita sozinho gera prejuízos da ordem de 3 bilhões de dólares todos os anos para a pecuária brasileira. Isso porque o carrapato
suga o sangue, né, diminui a produtividade, transmite doença, mas ele não é o único problema. A atual forma de controle desse parasita também é um problema produtor. Isso porque as soluções atuais são baseadas em produtos químicos, que são altamente tóxicos, e geram uma série de efeitos colaterais negativos, tanto para a saúde dos animais, quanto das pessoas, quanto para o ambiente. Deixa resíduos no leite, na carne, que também geram uma série de impactos econômicos para o produtor. E o pior de tudo é que elas já não entregam mais o resultado que entregavam antes, porque o uso intensivo desses produtos selecionou linhagens resistentes de carrapato. Então o produtor se vê no pior dos dois mundos. Ele não tem o resultado esperado, ele tem os efeitos colaterais e tem o problema do carrapato. Para resolver isso, a gente desenvolveu um bioinsumo, o Decoy bovinos, à base de fungos, que são inimigos naturais do carrapato, que já controlam o carrapato naturalmente. Cada frasco dos nossos produtos tem bilhões de esporos desses fungos, que quando você dilui na água e pulveriza, ou sobre os animais ou sobre a pastagem, eles encontram carrapatos, se desenvolvem, matam o carrapato por dentro, e aí, se as condições ambientais forem favoráveis, eles vão se reproduzir, liberando novos esporos, gerando assim um efeito em cadeia. Aqui eu trouxe umas fotos de antes e depois, para vocês verem como que isso funciona na vida real. Então, essa aqui é uma vaca infestada antes da gente aplicar. Ali são 7 dias depois da aplicação. Aqui outro resultado, antes da aplicação, 7 dias depois. Como vocês podem ver, a gente consegue ter um controle bastante eficaz do carrapato. E como esses fungos são inimigos naturais só do carrapato, eles são completamente seguros para as pessoas, para os animais, para o ambiente. Então o que a gente desenvolveu foi uma solução que ela é eficaz contra o carrapato, não gera pragas resistentes e é completamente segura para todos. A gente desenvolveu um projeto de pesquisa junto aos produtores, já validou essa tecnologia com mais de 1.500 produtores no Brasil inteiro, e conseguimos levantar junto com os produtores mais de 5 milhões de reais para a gente continuar desenvolvendo nossas pesquisas. E estamos muito próximos de lançar esse produto no mercado. A gente já validou a ideia, já depositou patente, já construiu a nossa fábrica, já fez os testes para o registro e agora estamos lá no mapa, tentando vencer esse último desafio regulatório para poder lançar o produto. A gente enfrenta um desafio especial, porque como é o primeiro produto do tipo no mundo, nem o próprio mapa sabe muito bem como regulamentar o nosso produto, mas estamos avançando e estamos fazendo o nosso melhor para que esse ano ainda a gente consiga lançar esse produto no mercado. Esse foi o primeiro produto nosso, mas a gente também desenvolveu um produto para o controle de pulgas e carrapatos em cães e gatos. Aqui são carrapatos do cachorro todos fungados. A gente desenvolveu também um produto para o controle do cascudinho das granjas, que é uma praga, uma das principais pragas da avicultura brasileira. Acho que, felizmente, eu não sei se a gente vai conseguir ver os vídeos de antes e depois, mas a gente mostra um controle muito relevante também dessa praga. Então, com isso, a gente montou primeiro uma plataforma de soluções de controle biológico para a indústria de saúde animal. A gente foi a primeira empresa no mundo a fazer isso. Só que hoje, além dessa tecnologia que a gente desenvolveu, eu queria contar para vocês também um pouco da tecnologia que a gente desenvolveu e da proposta que a gente desenvolveu para o tratamento das lavouras, que é no modelo do on-farm. Só que é um on-farm diferente do modelo tradicional de on-farm. Hoje, o on-farm, né, como a doutora Rose explicou muito bem, é a produção dos bioinsumos na fazenda. E como que o processo de produção de um bioinsumo ele funciona de uma maneira bem geral? Você tem uma fase, que a gente pode chamar de upstream, que é onde você prepara o inóculo, você seleciona as cepas, você prepara o meio, faz toda a preparação dos materiais. Você tem a fermentação e depois você tem a etapa que é downstream, que é a purificação, secagem, formulação desses micro-organismos. E no final desse processo todo você tem um bioinsumo. Hoje, o modelo tradicional ele foca muito nessas duas primeiras etapas do processo, que são as etapas mais críticas, é onde a gente pode ter a maior quantidade de problemas. E é a etapa também que se requer maior complexidade técnica do processo. Então, a gente tem uma série de dores desse modelo tradicional. A gente tem problemas com contaminantes, com patógenos, a gente tem um problema da complexidade técnica, especialmente quando se trata da multiplicação de fungos dentro da fazenda. Então, qual que é a nossa proposta para tentar simplificar um pouco isso? A nossa proposta é focar nessa última etapa do processo, que é a etapa de formulação do bioinsumo. Então, com isso a gente consegue ter uma estrutura simples, com baixo custo e com baixa complexidade técnica. O que consiste na prática? A gente fornece a nossa formulação,
A gente fornece os esporos do fungo já purificados e a gente fornece um misturador industrial. E aí, basta o produtor fazer a formulação desse princípio ativo na formulação. Aqui tem um videozinho, espero que ele passe. Que é explicando um pouco, isso aqui é um modelo de bancada, mas um modelo de maior volume, você muda as proporções disso. Mas você basicamente adiciona a formulação, você adiciona o esporo puro, isolado, faz a mistura. Pronto, em 25 minutos, você já tem o vinho pronto. Você vai ver que o fungo foi todo incorporado. E aí você pode vazar e armazenar esse insumo para ser utilizado depois. A gente, dependendo do fungo, a gente consegue até 9 meses de validade com esse produto formulado. Então a gente consegue um processo simples, né? A gente simplifica muito o processo desse jeito e consegue garantir ao mesmo tempo que dá simplicidade, uma garantia de qualidade. Aqui eu trouxe um depoimento, né, da primeira fazenda onde a gente fez esse trabalho, que é o pessoal da Grindos. A Grindos, eles são um dos maiores produtores de leite do país. Eles já nos conheciam pelo trabalho que a gente tinha realizado com eles com o carrapato. E quando a gente desenvolveu essa proposta, eles quiseram conhecer também. E a gente começou lá os primeiros testes no ano passado. E esse é o depoimento do Alexandre, que é o gerente da fazenda, que gostaria de compartilhar com vocês. Meu nome é Alexandre, gerente aqui da Fazenda Grindos, em Escalvado. A gente está numa área de milho com cerca de 90 dias de plantio, onde a gente fez 2 aplicações com o formulado de Bovéria e Metarrísio. A gente pode observar que há uma sanidade bastante expressiva nas folhas, sem sinais aparentes aqui de danos causados principalmente por cigarrinho, que foi o foco aí do controle. E normalmente quando a gente fala na tecnologia de on-farm, a gente já associa com algo complexo que está sendo feito na fazenda. E algo que nos agradou muito é a metodologia que a Decoy nos trouxe, né? Uma facilidade muito grande e uma segurança na multiplicação desses micro-organismos. Bom, e para encerrar, o que eu gostaria de dizer para vocês é que, independente se a gente está desenvolvendo uma tecnologia para a saúde animal ou uma tecnologia para o agro, todas as tecnologias estão ancoradas no mesmo propósito, que é o da saúde única. A gente acredita que não existe uma saúde do meio ambiente, uma saúde das pessoas e uma saúde dos animais. É a mesma saúde. E para a gente conseguir promover essa saúde e aliar isso a uma produção sustentável, a gente precisa desenvolver tecnologias que deem conta dos desafios que o produtor enfrenta hoje. E é para isso que a gente existe. Juntem-se a nós. Muito obrigado. 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 Agora vamos passar para o Dr. Túlio. Obrigado, Lucas. Mais uma vez aí. Mestre Lucas. Túlio. Vamos lá, Túlio, da Biotechland. Boa tarde a todos. Então, vim aqui substituir o meu sócio, Dagon Ribeiro. Ele está em viagem, então não pôde estar presente. Então, estamos aqui mais um ano. Vamos hoje apresentar um pouco dos resultados que a gente teve nessa safra, né? E também falar um pouco do papel das microalgas, né, no ambiente produtivo. Então, eu sou o Túlio Moreira, eu sou engenheiro agrônomo, estou como diretor técnico da Biotechland, sou sócio fundador junto com o Dagon. Hoje a Biotechland é uma empresa investida do grupo Solubio, então a gente está trabalhando, né, em parceria com a Solubio já desde 2022. Então é uma grata satisfação para a gente, né, fazer parte, né, dessa grande empresa que é a Solubio. Então a nossa proposta é microalgas para agricultura sustentável. E quando a gente fala de algas, né, assim, é um termo bem amplo, né? Então muitos produtores já utilizam extratos de macroalga, principalmente Ascophyllum nodoso, né, que é hoje o extrato de macroalga mais aplicado na agricultura. E elas são organismos, né, são algas verdes, então são organismos eucariotos. E além das algas eucarióticas, também temos as procarióticas, né, que são as cianobactérias. E
existe um ambiente onde essas algas predominam no solo, né? Então, um solo que tem alta luminosidade, alta umidade, baixa acidez, a gente tem um ambiente perfeito para o desenvolvimento dessas algas. Então, quando a gente pega um solo nativo, né, uma mata que não sofreu nenhum distúrbio, a gente consegue encontrar entre 10 elevado à terceira e 10 elevado à quarta células de microalgas por grama de solo. Então, a gente sabe que no ambiente natural essas algas estão presentes no solo. Mas na agricultura, né, elas são pouco utilizadas, né, principalmente as microalgas, né, que são organismos vivos, né, então elas têm função no solo. Então, elas possuem uma alta diversidade morfológica e fisiológica também. E elas formam no solo o que a gente chama de um biofilme no solo, como se fosse um protetor solar para o solo, onde elas vão prevenir principalmente erosão, né, vão prevenir também a perda de nutrientes, né? Então, as microalgas têm inúmeras funções. Mas a principal, que eu gosto de sempre trazer, né, nas apresentações, é que elas são incorporadoras de matéria orgânica do solo. Então, só as algas e as plantas têm essa função, né, que é pegar o CO2 atmosférico e trazer para o solo, né? Então, elas, quando tem água, nutrientes e luz, elas formam biomassa. Essa biomassa é matéria orgânica. Além disso, tem algumas algas, né, que elas têm a capacidade de fixação de nitrogênio, né? Então, a próxima fronteira que a gente pretende romper é a fixação biológica de nitrogênio de vida livre. E aí elas fixam nitrogênio no solo. Não necessariamente elas precisam da planta, né? Porque elas são autotróficas, né? Então elas se desenvolvem sem necessidade de estar associadas às plantas, embora elas também se associem às plantas. Então, as algas têm vários benefícios, mas o principal que eu posso destacar ela funciona como um agente para disponibilizar nutrientes do solo, né? Então, elas são agentes também do intemperismo, melhoram a aeração dos solos, principalmente solos inundados. Então, no caso de solos inundados, que falta oxigênio para as raízes respirarem, né, elas cumprem essa função, né, de trazer oxigênio para esse ambiente. Além disso, elas fixam nitrogênio, algumas, né? E a associação de algas e fungos formam os líquens. Líquen, né, o limo, provavelmente todo mundo já viu, né, no solo. Aquilo ali é uma associação de algas e fungos. Então, o fungo fornece proteção para a alga, em troca a alga fornece açúcar para esse fungo, né, energia. Então, o grande desafio nosso enquanto empresa é, né, principalmente, né, estimular as plantas a ter um crescimento saudável e tolerar o estresse abiótico, principalmente estresse hídrico. E, recentemente, a gente tem tido bastante estresse térmico, né? Então, altas temperaturas associadas à deficiência de água, a gente tem uma planta estressada. E quando uma planta está estressada, ela perde, né, todo aquele potencial produtivo, né? Então, a gente trata as algas como um bioestimulante, embora a legislação brasileira lide com elas como biofertilizante. Mas é simplesmente nomenclatura, né? Se a gente pega a Europa, por exemplo, tratam como bioestimulante. Então, ela estimula qualquer processo, né, bioestimulante. Ela estimula processos naturais de absorção de nutrientes e tolerância, por exemplo, ao estresse abiótico, né, por exemplo, estresse hídrico, né. Então, a gente tem vários hoje produtos, né, precursores hormonais, extratos vegetais, extratos de algas, substâncias úmicas, né, aminoácidos. Então, vários bioestimulantes que são aplicados na agricultura. Mas as algas, o que diferencia, né, as algas é porque elas são algo natural. Quando a gente fala de extrato de macroalga, eu preciso ir lá e produzir esse extrato de macroalga, geralmente no litoral, coletar esse material de barquinho, fazer uma extração rápida, senão essa alga perde qualidade, daí mandar para o litoral, ou mandar do litoral para a região central, né, dos países, que é onde ocorre a agricultura. Isso torna um produto caro, né? Falando de Ascophyllum nodosum, que ele é produzido principalmente ali nas águas frias, ali Canadá, né, e Europa, a gente está falando de um produto que sai muito caro, né, para o agricultor, mas é um excelente produto. E a gente traz as microalgas como um componente de inovação. E qual a diferença, né, em relação às macroalgas? A gente pode produzir essas microalgas em qualquer local que tenha luz, que tenha água, né? Ou seja, a gente traz essa produção para mais próximo do produtor. E tem várias formas de produzir alga, né? A forma com os fotobioreatores tubulares é a forma mais cara, né, de se produzir microalga no Brasil, mas tem outras formas também de produção, né? As algas, elas, então a gente foca principalmente hoje no efeito dela bioestimulante e indução de resistência.
né? Então, tolerância ao estresse abiótico é uma forma da planta reduzir ali o efeito, né, que tem, principalmente estresse térmico e hídrico, mas a gente também tem o estresse por calor, o estresse por frio, né? Também as algas podem prevenir isso, né? E a indução de resistência é pensar na imunidade da planta. Se a planta está mais bem nutrida, ela vai tolerar melhor o ataque de pragas e doenças, né? Então as algas elas trazem esse benefício de uma nutrição melhor para a planta. Além disso, as algas elas no solo elas trazem um benefício muito interessante, porque elas conseguem promover grupos de bactérias e até mesmo fungos, mas nesse caso aqui principalmente bactérias, onde a gente consegue observar o incremento de grupos bacterianos no solo com diferentes funções, né? Que muitas vezes alguns grupos talvez a gente nem consiga cultivar em laboratório, né? Tá a doutora Rose aqui que sabe melhor que eu. A dificuldade que é você isolar algumas bactérias do solo, né, e cultivar ela em laboratório. Muitas vezes a gente não sabe, né, muito bem o meio de cultura, mas a alga ela não tem isso, então ela vai promover toda uma microbiota nativa do solo. Então aqui eu vou passar rapidamente, mas aqui, por exemplo, um ensaio que mostra o efeito da clorela, que é uma das algas que a gente trabalha, né, no estresse hídrico na cultura do alface. E a gente vê a clorela, a artirospina ou espirulina e uma senedesmus. E aqui o controle. E a gente consegue observar que as algas, né, elas têm esse efeito, né, de, mesmo com estresse hídrico, térmico, a planta ela consegue, né, se desenvolver e ter uma produção, né? Hoje a gente trabalha principalmente com clorela, mas a gente tem outras no banco. Então, assim, uma coisa que a gente consegue observar quando a gente aplica no suco de plantio, por exemplo, é a melhoria do sistema radicular, aumento da velocidade de germinação. Quando a gente aplica na parte aérea, a planta ela vai ter o desenvolvimento também superior, né? Aumenta o número de ramos produtivos, né? Então, hoje a gente trabalha com doses de 2 litros no suco de plantio, caso o produtor tenha, né, o jato dirigido. Caso não, pode ser feito plante-aplique e mais 2 litros foliar, né, ali no vegetativo das culturas. Cana-de-açúcar a gente trabalha com doses maiores, até 4 litros. Né? E eu vou trazer alguns resultados. Né? Esse resultado eu já trouxe ano passado, mas vou repetir aqui também. Então a gente vê um aumento na velocidade de germinação, né, aqui no caso de cevada, foi um trabalho que a gente fez para a Ambev. Isso aqui foi uma imagem que o próprio agricultor, né, nos trouxe. Então, ele aplicou via pivô, né, numa área de cultivo de trigo, e acelerou a germinação do trigo a campo. E aí ele pegou e depois fez um teste em bandeja, né, e mandou para a gente as imagens. Então é nítido, né, que é onde a gente coloca as algas, a gente tem um desenvolvimento mais rápido. Além disso, a gente comparou com o extrato de ascofilo nodoso. Então a gente observa que as microalgas elas têm um efeito igual ou melhor que o extrato de ascofilo nodoso, né, pensando em enraizamento. Aí a gente traz vários resultados aqui de produtividade aqui da safra 23-24. Hoje a cultivar que mais responde, né, ao Primafert, pensando em cultivar de soja, é a cultivar Olimpo. Que no popular o pessoal fala que é a cultivar mais canela seca que tem, né? Que é a cultivar com menos resistência. Ou seja, é onde a gente tem mais resposta. Né? Mas a gente tem resposta com outras cultivares também. Aqui uma área de estresse térmico muito grande na Bahia, na região de Cocos, onde a gente conseguiu observar um incremento surpreendente em produtividade, né? Ou seja, mesmo a área de pivô, onde teoricamente a gente não tem estresse hídrico, mas tem estresse térmico, e as algas trazem esse benefício. Aqui na safra 23-24 a gente teve uma média, né, pegando campos, média geral, uma média de incremento de 10% na produtividade de soja, praticamente 6 sacas. Esse ano, pegando a regional só aqui do Goiás, né, Goiás, Mato Grosso, a gente teve uma média de 5,6 sacas de incremento por hectare, né, com lucro líquido ali de R$ 510 por hectare em média, né, então isso traz um lucro para o produtor. E pegando a média, né, de 37 campos, de praticamente todas as regionais, menos Rio Grande do Sul, a gente está entregando um resultado hoje de 2,6 sacas, com um retorno sobre investimento de 8,15, né, ou R$ 309 líquidos por hectare. Então isso é mais dinheiro para o agricultor, né? Então aqui trazendo resultados de milho. Milho a gente também tem vários resultados. Milho é uma cultura que responde muito bem. A gente fez vários ensaios de validação com a difusão agrícola, com a Fundação Chapadão, né, com incrementos médios ali na casa de 8%, 9%, também na cultura do milho. Feijão também, a gente fez um trabalho bem interessante aqui na região do Padef, é uma região que faz, né, cultivo de terceira safra com feijão, então a gente também tem vários resultados, né, de incremento de produtividade de até 14%.
Cana é uma cultura que responde muito bem e traz um retorno econômico bem interessante. Então, aqui, no caso, um trabalho que a gente fez em uma usina de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, trazendo um incremento de 7%, né, de tonelada de açúcar por hectare. Isso vai gerar um retorno, né, sobre o investimento de 18 para uma usina de cana. Então, a cada R$1 investido, retorna 18 para a usina. E quando a gente traz outro resultado de cana, aqui na região de Serranópolis, né, um ROI de 15,64, ou seja, cada R$1 investido, R$15 retornam, nesse caso, para a usina. Então, a cultura da cana é uma cultura que passa por... então, do plantio à colheita, se for cana-planta, é 1 ano e meio, na média. Então, é uma planta que ela vai passar aí pelo menos uns 6 meses, talvez mais, de estresse hídrico. Então, se ela ameniza esse estresse, ela transforma isso em produtividade. Então, a gente também tem, aqui no caso, é um trabalho que foi feito com vários produtos da Solubio em conjunto, onde a gente consegue observar um incremento de até 13% em tonelada de açúcar por hectare, né? E na média do Brasil, a gente tem um incremento de 12% em tonelada de cana por hectare. Então, isso é um incremento bem interessante. E a gente tem também trabalhos, né, onde a gente está pensando, né, em ver qual o efeito também para controle de fusário, por exemplo, né, que é uma das principais pragas. E aqui, só para finalizar, 2 litros suco de plantio, 2 litros foliar, é o nosso posicionamento, cana-de-açúcar 4 litros no suco de plantio. Cana-de-açúcar a gente posiciona principalmente no suco de plantio, que é o melhor momento que você tem, né? Ou, no caso, após o corte de soqueira. Foliar, a gente ainda precisa fazer mais ensaios. E o produto, ele, né, é interessante porque a gente não precisa estocar ele refrigerado. A gente consegue hoje 1 ano de shelf life, não precisa ser refrigerado, simplesmente armazenado à sombra. Não tem problemas de compatibilidade com químicos e biológicos, né? E aqui o nosso manejo, principalmente pensando na aplicação suco de plantio V3 e V4 da soja. Então, muito obrigado, Haroldo. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos. Eu que agradeço, Túlio. Por favor, convido para ficar conosco aqui. Para iniciar, eu queria estimular o debate, provocando aqui podemos começar pelo Túlio, para a gente entender como que o produtor aqui, ou o produtor no Brasil, nas regiões, pode acessar. Ou seja, qual que é a política comercial de vocês? É venda direta, distribuidor, via equipe no campo? Como que vocês acessam o mercado? E aí depois a gente passa para os demais. Obrigado. Obrigado, Haroldo, pela pergunta. Bem, hoje nós temos as duas formas. A gente tem o B2B e o B2C. Né? O B2B hoje a gente tem até um parceiro aqui que está hoje presente, o pessoal da Arbo, que é um dos principais representantes que a gente tem hoje. Eles fazem, né, a representação do PrimaFest na ponta, direto para o produtor. A gente tem venda direta também, que aí no caso é a venda direta da Solubio para o produtor, né? Então a gente atua hoje das duas formas, tanto atendendo distribuidores, quanto atendendo também diretamente o produtor. Muito bom. Bom, no nosso caso, para o produto carrapato, a gente ainda não pode comercializá-lo, né? Então estamos em negociações com grandes farmacêuticas, né, grandes empresas para nos ajudar a levar o produto para o mercado. E no caso da tecnologia do on-farm, a gente tem tanto caso em que é venda direta, né, quando são clientes maiores, ou também trabalhamos com representantes comerciais também. Muito bom, obrigado. E nós estamos com essa parte on-farm, então nós temos os nossos representantes aqui no Brasil todo. Essas pessoas, elas vão até o agricultor, fazem toda aquela parte, esses agrônomos, né, os nossos vendedores, eles vão até o agricultor, eles fazem aquele plano que eu expliquei no começo, então fornece a fábrica em comodato, e esse é um modelo, que é o on-farm. Nós temos também a venda direta, nós temos os representantes e nós fazemos também B2B para algumas empresas. Então já temos algumas hoje, nós estamos com o nosso pessoal do comercial aqui, que eles podem até explicar melhor, mas nós já temos hoje várias empresas para as quais nós produzimos os produtos da Solubio. E eles podem botar até a marca deles mesmo e fazer a venda que eles quiserem. Mas o nosso principal negócio hoje ainda é a produção on-farm, o nosso cliente on-farm. Mas estamos... Porque, assim, uma coisa que é muito importante a gente falar. Fazer a produção on-farm tem que ser uma opção. Eu acho que o cliente tem que querer fazer, porque tem que seguir uma série de normas, uma série de regras para fazer a coisa bem feita. E tem alguns produtores que não querem
ou não tem condições de fazer essa estrutura. Então, para esses clientes, a gente oferece o produto pronto, que pode ser via um representante direto, via a própria Solubio, ou via as outras empresas que a gente tem a parceria do B2B. Interessante. Muito bom. Obrigado, doutora. Vamos lá? Perguntas? Questões? Eu levo o microfone aí. Por favor, seu nome e a cidade. Boa tarde, sou o Lucas, sou de Unai. Estou com uma dúvida a respeito de micro-organismo. Eu trabalho também no ramo do on-farm, mas em geral, fungo, bactéria, você sabe me dizer durante as aplicações o quanto que a aplicação à vazão interfere na viabilidade do micro-organismo? Bom, muita questão sobre isso tem sido falada, a gente volta e meia recebe questionamentos sobre isso, mas, em princípio, a vazão que você usa normalmente para produto químico ou até para biológico, para aqueles que são recomendados, não tem problema nenhum. Tem muita gente falando da pressão da aplicação que mata o micro-organismo. Nós não constatamos isso em local nenhum. Então, eu acho que, assim, nós estamos fazendo um trabalho sobre isso, mas eu acho que tem muita história no meio do caminho. E isso deve estar sendo uma história que está sendo muito espalhada no campo, porque nas últimas 3 semanas, um mês, a gente teve muita demanda com esse questionamento. Então, assim, lógico, você, dependendo do que você for aplicar e onde você for aplicar e o momento da sua aplicação, você tem que ter vazões compatíveis, né? Mas aquela história de dizer que a vazão vai matar o micro-organismo, não é assim. Tá? Jato dirigido. Não acredito nisso, não. Tá? Não acredito nisso. Até o nosso pessoal de campo está aqui, eles podem até... A gente pode até conversar depois, mas não é essa informação que a gente tem. Existem outras coisas que você tem que cuidar com o seu micro-organismo, mas isso, não acho que não é um problema, não. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Vamos aproveitar que o pessoal está aqui, né? Você já é sócio da casa, né? Obrigado. Quero parabenizar os 3, doutora, pela palestra. E para o meu amigo, quando você fala em uso de 4 litros por hectare em cana, como que eu levo esses 4 litros por hectare? Via barra, via suco, via drenche na cana? Como que eu faria essa aplicação? Ou se eu posso dividir? A gente tem uma área bastante arenosa, 7% de argila, 10% de argila, se isso influencia na aplicação e na eficiência das algas. Obrigado. Perfeito. Fagner, né? Obrigado, Fagner, pela pergunta. Então, quando a gente fala os 4 litros por hectare para a cultura da cana-de-açúcar, a gente está falando via jato dirigido, suco de plantio. Caso seja já não é mais uma cana-planta, é cana-soca, né, que aí você já fez o primeiro corte, você vai reaplicar, aí é interessante você aplicar ali o pessoal chama de pingente, né, que é via pingente. Aplicações foliares de cana, na cultura da cana, a gente ainda precisa fazer mais ensaios, pensando principalmente no estágio da cana, porque o objetivo da aplicação foliar, pelo menos do que eu entendo de como funcionam as microalgas, você precisa pegar a parte aérea, mas também pegar solo. Então, se eu pego uma cultura que já está bem desenvolvida, que já fechou as ruas, não é tão interessante, o resultado não vai ser tão expressivo, né? Então, é melhor a gente fazer sempre no início do desenvolvimento vegetativo, caso faça aplicação foliar. Mas hoje o que a gente tem observado, muitas usinas adotaram jato dirigido, fazem uso, até mesmo na operação de quebra-lombo, eu já observei algumas fazendas fazendo esse uso. Então, assim, você tem várias oportunidades de fazer a aplicação. E caso tenha, né, possibilidade de você fazer a divisão, aplicar 2 litros e depois 2 litros, é ótimo. Então, você faz 2 litros de plantio, mais na operação de quebra-lombo, mais 2 litros. Falando especificamente da cultura da cana, isso é ótimo.
Pensando, por exemplo, na cultura da soja, fazer aplicação em barra. Você pode também dividir. Em vez de fazer 2 litros em uma única aplicação, ali após o herbicida, você pode fazer uma pré-herbicida e uma pós-herbicida. Né? Geralmente o pessoal faz V3, V4 ali no herbicida, às vezes V3. Então você pode dividir essa aplicação. Depende muito do operacional. Então o que a gente tem observado? Que tem grandes produtores que não conseguem entrar 2 vezes. Tem uma operação só e aí ele tem que muitas vezes colocar o herbicida junto. E aí a gente fala, olha, não é o melhor dos mundos, mas pode fazer uma mistura. Você vai perder um pouco de viabilidade celular, mas também vai entregar resultado. Tá bom? Espero ter respondido. Túlio, há mais ou menos 18 anos atrás, nós participamos de um projeto com outra empresa nossa, lançamos o ascofilo nodoso da Valagro em cana, um projeto de 30 mil hectares na usina Batatais. E a gente misturava com compatibilidade total com inseticidas e fungicidas, no cobridor do plantio e também no corte de soqueira, né, que é muito usual se aplicar inseticida, né? A pergunta, indo de encontro a dele, a microalga, o Primafert, pode ser misturado com inseticidas e fungicidas? Sim, pode ser misturado. A gente já fez alguns ensaios de compatibilidade, mas isso vai depender muito também de formulação. Qual a formulação que cada inseticida e cada fungicida tem, né? Então, o que a gente trabalha na Solubil, né? Manda uma amostra para a gente tem, né, um laboratório especializado para fazer esse teste de compatibilidade. Depois a gente fornece o relatório de compatibilidade para o agricultor, para a usina, para o Porque, propriedade. na verdade, no setor de sucroalcooleiro, são 3, 4 produtos, ou no máximo 5. E também agora os biológicos também, né? Para controle de algumas pragas, né? Essas pragas essas de solo, né? Por exemplo, e também para fungos, né? Fitopatogênicos, como a podridão de abacaxi, em solos mais áreas mais frias e mais argilosas, né? Mas é um grande mercado, eu concordo contigo. Cana-soca, 80% da área de uma usina, né? Então, aqui é uma sugestão, invistam na cana-soca e aí você reduzindo ou retardando um corte, né? Retardando a reforma do canavial, você já demonstrou a viabilidade do produto, né? Perfeito, Haroldo. E áreas, por exemplo, que a gente tem hoje, né? A aplicação via suco de plantio, a gente consegue observar um estabelecimento da planta melhor. E isso possibilita, né? A gente fez um teste numa usina no Mato Grosso, onde a qualidade da cana foi tão superior que eles não cortaram, eles usaram aquilo para semente. Ou seja, para muda. Sanidade, para muda. Para muda, Então, o arranque, né? O arranque. Então, o assim, arranque foi inicial. impressionante. 30 dias, 60 dias, né? Isso. E o produto hoje ele entrega um melhor resultado em solos arenosos, também complementando a pergunta do Fagner. Solos arenosos hoje, com até 15% de argila, é onde o produto mais performa. Porque você tem baixo teor de matéria orgânica, e hoje matéria orgânica basicamente é alimento para a comunidade microbiana. Se você não tem matéria orgânica ou tem um baixo conteúdo, essa comunidade microbiana ela fica afetada. E a microalga ela consegue dar suporte para essa comunidade, né, trazendo matéria orgânica para o solo. Então, hoje a gente consegue observar que a fronteira agrícola está em solos arenosos. Né? Então a gente vê também um horizonte bem vasto, né, para a aplicação das microalgas nessas regiões. Perfeito. Muito bom, Túlio. Seu nome, por favor, e a cidade. Boa tarde a todos, meu nome é Matheus, moro em Padre Bernardo. Aí eu presto serviço na região de Cocalzinho, Vila Propício. Esses trabalhos que você apresentou que teve um incremento de produtividade, eles tinham algum padrão de comportamento? Era sempre do lado de uma testemunha que não fazia uso de um ascofilo nodoso ou similar? Ou era ao lado de fazendas que já faziam uso, né, desse tipo de produto? Eu pergunto porque a gente acaba investindo nas fazendas que eu acompanho um valor relevante assim nesse tipo de tecnologia, né? Tem uma resposta nos cereais aí que são produzidos e eu entendi o que você quis dizer, né? São importados, chegam aqui mais caros, imagino que o produto produzido aqui vai ter um custo menor, então
a ideia era entender assim, como eles se comportam do lado desses importados, que a gente tem mais acesso. Assim, eu acho que chega mais ao agricultor a tecnologia importada do que esse que você apresentou. Então, entender essa dinâmica aí, se foi do lado de fazendas que usavam algum produto similar ou testemunhas que não praticavam o uso dessas algas. Muito obrigado pela pergunta, Matheus. Então, o trabalho que a gente faz hoje, né, de desenvolvimento de mercado, a gente pega um padrão fazenda, então, um padrão manejo do produtor. A maior parte desses produtores são clientes Solubio, então já são clientes que já vêm utilizando o manejo on-farm, aplicação de bactérias, fungos. Então, já são clientes que já adotam o uso de biológicos. E o que a gente faz é colocar o produto ao lado, né, no mesmo talhão, uniforme, mesma variedade, mesmo data de plantio, tudo igual. A única coisa que vai adicionar é esse produto. Quando a gente fala de teste de comparação com outros produtos, aí a gente tem alguns testes internos que a gente faz e alguns até, no caso de contratar consultorias, instituições de pesquisa para fazer protocolos. Então, a gente tem resultados, né, inclusive a Arbor, que está aqui, as representantes, fizeram ensaios comparando com outros produtos, teoricamente com o mesmo posicionamento de bioestimulante, né? E o que a gente consegue observar? Que a gente tem um incremento de produtividade em relação à testemunha e um incremento de produtividade também em relação a esses produtos, teoricamente, que são concorrentes. Mas eu falo que hoje a gente ainda não tem um produto similar no mercado, que são microalgas vivas, com concentração, que faz controle de qualidade, né, todo esse processo desenvolvido. Né, o que hoje tem no mercado é basicamente extrato de macroalga e alguns extratos de microalga que também são importados. Por exemplo, um extrato de microalga importado, né, hoje ele tem um custo hoje de R$ 120 o litro, dose de 2,5 litros por hectare, então vai custar aí R$ 300 por hectare. Né, então a gente consegue hoje entregar um resultado superior a esses produtos, ensaios que inclusive muitos produtores trazem esse produto e falam, eu quero testar contra o seu produto. Mas aí é uma demanda do agricultor. Né? Quando a gente vai fazer esses ensaios, a gente faz simplesmente um lado a lado, com o produto e sem o produto. Mas o manejo normal dele, aplicação, tudo normal, tá? Tudo igual. Então, essa média de 37 campos, por exemplo, que a gente teve um incremento de 2,6 sacas, é nesse padrão. Padrão fazenda e o mesmo padrão fazenda mais esse produto. Então, basicamente é isso. Mas a gente tem outros ensaios também, outros resultados, que mostram que, frente a produtos concorrentes, entrega um resultado até superior e, muitas vezes, com um custo talvez metade do que você está gastando com um extrato de Ascophyllum nodosum, por exemplo. Muito bom. Eu queria provocar uma pergunta aqui para o Lucas von Zuben. Lucas, dentro da Decoy, ficou claro que vocês têm soluções agrícolas ali, a Grindos, né? Um dos 5 maiores produtores de leite tipo A do Brasil, né? E vocês têm a área veterinária, vamos falar assim, pecuária, de leite, de corte, avicultura industrial. Quais os dois segmentos você acha que vai ter maior crescimento nos próximos 10 anos? Nossa, excelente pergunta. Bom, não é uma pergunta fácil, né? Porque, assim, eu acredito muito no segmento de saúde animal, porque até hoje a gente é o primeiro, não tem ninguém que... Primeiro, estamos sozinhos, né? Tem uma barreira regulatória para a gente vencer, mas uma vez vencendo essa barreira regulatória, a gente está próximo disso... Ou burocrática, né? Exatamente. Uma vez vencendo isso, eu acredito muito no potencial desse segmento, porque... os problemas de saúde animal não são problemas só do Brasil, são problemas globais. Então, por exemplo, né, a gente já teve, para o produto do carrapato, a gente já teve indústrias do Uruguai, Argentina, Índia, África do Sul, Quênia, e Austrália também, interessadas na nossa solução. Então, assim, tem um potencial global e a gente é a única no mercado até o momento fazendo isso. Então, eu acredito muito nesse segmento de saúde animal, porque, principalmente por conta disso, apesar de ele ser novo e a gente ter que vencer esses desafios regulatórios, a gente, por enquanto, está sozinho. O mercado do agro, que é um mercado que a gente começou o ano passado a fazer umas primeiras iniciativas nisso, é um mercado muito mais concorrido, muito mais disputado, né? Um mercado onde tem muito mais concorrência e com competidores muito mais bem estabelecidos. Eu acredito que os dois mercados, de maneira geral, vão crescer muito expressivamente, mas num deles a gente está sozinho, no outro a gente está disputando com gigantes, né? Claro, doutora, por favor. Mas olha só, a gente precisa lembrar
que hoje toda a parte de bioinsumos corresponde a 5% do mercado. Então, a gente tem um mundo a trilhar, a gente tem um mercado enorme, né? Então, assim, tem muita empresa? Tem muita empresa, mas precisaria ter muito mais empresas, né? Sem dúvida. Empresas que a senhora colocou no início, né? E lembrando o outro painel, né? São empresas nacionais que tropicalizaram o que até algumas décadas atrás eram trazidas as tecnologias dos Estados Unidos, pesquisadas lá, ou da Europa. Então, nós não é que tropicalizamos, nós nacionalizamos as soluções naquele mercado que eu citei, que é o mercado de proteção de cultivos, né? Agora, Lucas, você não tem concorrente no mundo na área de saúde animal? Nem nos Estados Unidos, na Europa? Não, a gente já procurou bastante, isso é do melhor do nosso conhecimento, né? A gente já procurou bastante, fica procurando sempre. Até agora a gente não achou nenhum que esteja desenvolvendo soluções de controle biológico para controle de pragas da saúde animal. Sim, existem pessoas trabalhando com outras soluções biológicas, né, para a indústria de saúde animal, mas bioinsumo para a saúde animal. E agora, inclusive do ponto de vista regulatório, né, com essa nova lei que saiu, o Brasil está até na vanguarda regulatória disso, porque esse é o nosso grande desafio. Como não existe nem empresas, nem produtos, não existe também arcabouço regulatório no mundo que a gente possa se inspirar. Então, a gente tem que criar do zero. Isso porque, assim, dá para se entender, porque o mercado da agricultura, de fato, é muito grande, muito tentador, mas da saúde animal também tem Porque é curioso, né? Veja, empresas como Merial, Global, tem princípios ativos para controle de carrapato. Empresas como Ceva Santé, França, tem outros princípios ativos para controle de carrapato, indectocidas, ou até de pulgas, etc. E não estarem olhando para isso, né? Então, essa vanguarda, eu parabenizo aí a Decoy e Obrigado. Eu acho que vocês estão no caminho certo. É isso, você vê que interessante, né? Eu acho que essa é uma questão que o controle biológico na saúde animal, ele está no mesmo lugar que o controle biológico para a agricultura estava talvez há 10 ou 15 anos atrás, assim. Porque se você vê, né, as empresas que começaram e deram um gás, começaram a estimular esse mercado, não foram as multinacionais que eram de químico, né? Foram empresas como a Solubil, como Coopert, como outras empresas que promoveram esse mercado. Porque eu acho que existe uma mudança de paradigma que a gente precisa vencer para os bioinsumos, né, se desenvolverem. No agro, né, a minha impressão é que essa barreira ela já foi um pouco superada, né, que é a barreira da desconfiança, barreira de entender que entrega resultado de fato. Foi muito interessante a gente ter começado pela saúde animal e ter feito já começado essas outras iniciativas no agro, porque deu para comparar bem os mercados, né? E aí quando você chega com o bioinsumo pro pecuarista, é um mundo completamente novo para ele, assim. Ele, putz, que é isso? Vai jogar fungo na vaca? Como assim? Né? Isso não é perigoso? Aí você vai falar com o agricultor, o cara que planta cana, tal, sobre biológico, o cara já sabe tudo, já fala linguagem, já. Então tem uma densidade de conhecimento que já chegou e que já foi validada e que já tem muita gente. E aí isso começa um processo de crescimento muito grande, ainda que seja 5% do mercado ainda, né? Mas já existe um capital de conhecimento acumulado nesse segmento do agro. Para a saúde animal ainda é muito novo. E aí para as químicas, para elas desenvolverem, mudarem esse paradigma, e o biológico é muito diferente do químico, né? O tempo de prateleira é diferente, os cuidados de aplicação é diferente. Então, assim, existe um certo conforto, eu acho, né, nessas grandes químicas que você citou, e uma dificuldade de mudar o paradigma e ir para o biológico. Então, acho que o nosso papel é justamente furar essa bolha, conseguir quebrar esse paradigma, mostrar que o biológico funciona, né, que é o que a gente vem mostrando, e que ele dá resultado, tanto para o produtor quanto para a indústria. Sim, e até perpetuar o legado, né, doutor? Porque o receio que a gente vê de muitas vezes startups que nós convivemos aqui no COR, é que elas, uma vez tendo o investidor dá uma guinada totalmente, e esse propósito de ter uma pecuária, uma avicultura industrial mais segura, até para aquele que está consumindo a carne, né, se perde. E aí muda-se totalmente esse viés do sustentável, da redução de custo, de menos impacto, né, do menor impacto, comparativamente falando, né?
assim como as algas, né? A gente fala de fisiologia, quando fala de algas, não fala de nutrição, né? A gente fala de efeito elicitor, né? A gente estudava muito isso na Valagro, na Acadian, né? De produtor entender que é indução da resistência interna, né? Ele entender que fitolexina é glóbulo branco, né? Então tudo isso é um desafio bonito e parabéns aí por vocês estarem buscando esse legado, né? Claro. Queria só lembrar uma coisa para toda a plateia que está aqui. A gente tem falado muito nisso. Não sei se todo mundo sabe, mas é bom a gente lembrar que hoje nós, no Brasil, somos os maiores produtores e consumidores de bioinsumo do mundo. Então, assim, a gente às vezes ouve aquela conversa, o Brasil usa agrotóxico para caramba, usa químico para caramba, o que não é verdade, porque quando a gente vai dividir isso pela área não é bem assim, mas nós não podemos nos esquecer que hoje, desde 2022, nós somos os maiores produtores e utilizadores de bioinsumos do mundo. Então, a gente tem que ter muito orgulho disso. Sem dúvida. E se antigamente a gente ia aprender tecnologia lá fora, hoje o pessoal lá de fora é que vem aprender tecnologia com a gente. Então, isso é muito bacana e a gente está conseguindo. Eu acho que a gente vai ter uma expansão enorme utilizando cada vez mais a nossa biodiversidade. Produtos regionalizados, coisas mais próprias nossas, né? E eu acho que essa tendência aí vai ser cada vez crescer mais. Sem dúvida. Vamos lembrar, né, Cleiton, o professor Parra, em Ribeirão Preto, no AgriShow, ele participou de um debate e ele mostrou todos esses números. Então, nas palavras dele, antes de criticarem o Brasil ou o produtor rural, olhem dados. Isso são dados exatamente o que a senhora falou. O maior consumo de bioinsumos está aqui no Brasil. Né? Então, isso pode ser uma forma de querer colocar uma barreira não tarifária, né? Dizendo que os nossos produtos têm muitos agentes químicos, né? E não é bem assim. Sabe uma comparação que eu geralmente faço na minha cabeça para entender esse potencial que a doutora Rose falou? Eu faço uma comparação de movimento de transição tecnológica que a gente está vivendo, e na minha avaliação a gente está vivendo um movimento de transição tecnológica do químico para o biológico, né? A gente está vivendo uma revolução biotecnológica, e o paralelo que eu encontro nisso é na transição que a gente viveu do analógico para o digital, né? De todas essas transformações que vêm quando você introduz uma tecnologia que é muito disruptiva. E eu vejo esse mesmo potencial disruptivo nessa transição da tecnologia química para a tecnologia biológica. E aí o potencial que o Brasil tem é como se fosse, fazendo esse paralelo, é como se fosse o Vale do Silício, porque a gente tem uma grande produção animal, a gente tem uma grande produção vegetal, e a gente tem os bioinsumos, que é como a doutora Rosa falou, a gente é pioneiro, né, e protagonista nesse mercado. Então, assim, e é só 5%. Isso quando a gente olha para o ambiente agro. Quando a gente olha para a saúde animal, ainda é 0%. Então, assim, existe um mundo para crescer e é aqui, não é em outro lugar que a gente vai ver esse protagonismo. Então, assim, existe um potencial gigantesco. É como se fosse o Vale do Silício antes da emergência e da explosão do mundo digital. Essa é a minha visão. Boa comparação, muito bom. Tudo certo, gente? Bom, eu quero agradecer, nós ultrapassamos o tempo, mas o assunto e o tema é fantástico. Doutora Rose, muito obrigado por mais um ano, estar aqui com a gente, apoiando, desde a organização, junto com a Lídia, a equipe, a nossa equipe do COR. São meses e meses de planejamento para chegar nessa entrega aqui, né? Lucas, nosso abraço aí a todo mundo, da Decoy, parabéns. E Túlio, da Biotechland, siga o caminho que tem muito futuro as microalgas, pode ter certeza. Forte abraço.